Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em tua presença nos encontramos, mais uma vez, agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por cada um de nós, por mais um dia de vida e também por podermos, neste momento, estudarmos a tua palavra com centenas de pessoas que estão espalhadas por várias partes do mundo. Onde quer que esteja sendo ouvida a tua palavra, ouvido os comentários que fazemos aqui no canal Hora Tranquila a respeito daquilo que tu queres de cada um de nós, que o teu Espírito Santo trabalhe em cada mente, em cada coração, ajudando a entender e viver no dia a dia aquilo que nos é ensinado. Ó Pai, queiras estar com todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam, que não desanimem, que perseverem e que recebam bênçãos conforme for a tua santa vontade. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos. Amém. Ontem nós estivemos aqui falando a respeito de sacrifício vivo que o apóstolo Paulo falou, que nós deveremos apresentar a nossa vida a Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício racional, um sacrifício consciente. Todos que aceitam o chamado de Jesus para segui-lo sabem que, por algum motivo, de alguma forma, passarão por provações, por privações, por amor a Jesus. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, veio viver uma vida como todos nós seres humanos vivemos, e ele passou por todas as provações que também passamos, tentações, mas Jesus ele não caiu, ele permaneceu firme ao propósito pelo qual ele veio a este mundo para dar a sua vida para salvar a humanidade, e somente ele, não cometendo pecado, é que poderia se entregar e morrer. Assim aconteceu. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele insiste que a nossa vida, às vezes, ela está sendo derramada como uma oferta a Deus, como libação, que é o termo usado nas versões mais tradicionais. Libação era uma oferta que era oferecida a Deus, como um azeite, como um suco, como um perfume, que foi o caso de Maria, que ungiu os pés de Jesus. Então, a nossa vida, ela precisa estar sendo derramada aos pés de Jesus e a serviço de Jesus. E todos nós que aceitamos o convite de Jesus, teremos o nosso caráter provado, como diz o apóstolo Paulo a respeito de Timóteo. Timóteo foi um colaborador do apóstolo Paulo. Timóteo era bem jovem quando decidiu seguir o exemplo de Paulo e ser também um missionário. Aqui em Filipenses capítulo 1, verso 1 diz: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Então, Paulo e Timóteo estavam aqui escrevendo esta carta aos filipenses. Timóteo, como nós conhecemos a história dele, ele era filho de Eunice, era neto de Lóide. Essas duas mulheres valorosas eram de origem judaica, mas possivelmente o pai de Timóteo não era de origem judaica. Mas Eunice, que era a mãe, e Lóide, que era a avó, instruíram da melhor maneira possível o jovem Timóteo a seguir os princípios da palavra de Deus. Aqui em Filipenses capítulo 2, nos versos 19 a 23, diz assim: Se for da vontade do Senhor Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim, ele poderá me animar, contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecer aqui.
Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, ele desejava enviar em breve o jovem Timóteo para ir visitá-los e poder então animar o apóstolo Paulo, trazendo notícias dos irmãos lá de Filipos. E Timóteo, ele era um jovem que estava preocupado com o bem-estar dos filipenses, e então Paulo, ele estava preocupado para que os irmãos de Filipos estivessem bem e que também soubessem que Paulo, apesar de estar preso, estava bem, mas como ele diz aqui no finalzinho do verso 23, espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. Paulo ainda não sabia se ele seria morto naquela ocasião por causa da sua fé ou se ele seria liberto. E como nós já estudamos, Paulo mesmo aqui em Filipenses, falando aos que ele estava escrevendo a carta, que para ele o viver era Cristo, mas o morrer seria lucro. Cessaria o sofrimento que ele passava por amor ao Evangelho. E com o resultado do sofrimento de Paulo e da morte dele, se ele viesse a morrer, muitos outros iriam aceitar o Evangelho e aqueles que já haviam aceitado permaneceriam ainda mais firmes na pregação do Evangelho. Em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no verso 17, Paulo aqui escrevendo aos Coríntios, ele disse: por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Timóteo ia visitar então os irmãos para dar testemunho de que o apóstolo Paulo continuava firme na fé, vivendo aquilo que ele pregava. E isso é que é importante na vida do cristão. Não é só o que ele prega que é importante, é o que ele vive. Porque o testemunho fala muito mais alto do que qualquer sermão, do que qualquer palavra, e nós precisamos ter isso em mente. Como está sendo o nosso testemunho da nossa fé diante das pessoas que nos conhecem? Pessoas têm sentido o interesse de conhecer e se entregar a Jesus por causa do nosso testemunho, ou pessoas têm fugido do Evangelho porque veem que o nosso testemunho não é um testemunho aprovado por Deus. Vivemos aquilo que nós não pregamos. E isso deve ser a nossa preocupação constante. Como é que está sendo a nossa vida cristã perante as pessoas que estão ao nosso redor? Em 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 5, Paulo agora aqui escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo disse: lembro-me de sua fé sincera, como era sua avó Loide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Então Paulo lembrando aqui da mãe de Timóteo, que era Eunice, e da avó, que era Loide, que elas haviam ensinado o verdadeiro caminho e que elas eram fiéis naquilo que elas criam, e por causa delas a fé de Timóteo continuava firme. Então muitas pessoas, às vezes, desanimam da igreja, desistem de se congregar, porque não veem um bom testemunho nos irmãos. Lá dentro da igreja, quando estão reunidos, todos estão bem e parece que são cristãos sinceros, fiéis, devotos, mas quando saem da igreja, vivem totalmente o contrário daquilo que Deus espera que nós vivamos. A vida cristã é uma vida de provas, é uma vida em que nós precisamos demonstrar que nós cremos num Deus verdadeiro que tem o controle de todas as coisas e que apesar das lutas e problemas que nós enfrentamos, Deus ele está no controle. Nós não podemos, de forma alguma, ter apenas uma capa, uma aparência de cristão, mas ser verdadeiros cristãos, assim como Paulo foi e assim como Timóteo estava sendo e que foi aprovado, conforme diz o apóstolo Paulo. Timóteo, ele foi aprovado, está em 2 Timóteo, no capítulo 4 e no verso 5, Paulo, ele escreveu aqui: você, porém,
deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então nós não deveremos ter medo de sofrer por amor a Cristo. Se nós tivermos medo de sofrer, se nós pensarmos assim, eu não vou ser cristão porque eu vou passar por momentos difíceis, vou ter sofrimento. Se nós pensarmos assim, nós não seremos verdadeiros seguidores de Jesus. Então nós precisamos estar prontos para passar por provações, passar por privações, que é a falta de certas coisas, e também tudo isso por amor a Jesus. Jesus, ele, quando convidava as pessoas para segui-lo, ele dizia que no caminho eles iriam enfrentar lutas, dificuldades, problemas, mas que não eram para desanimar, eram para perseverar, porque aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Nós temos muitos desafios em nossa vida. Agora, sabemos que poderemos sofrer provocações para que o nosso temperamento seja provado, como nós usamos o nosso controle. Nós também poderemos enfrentar provas no devido espírito que se desenvolvem as virtudes cristãs. Agora, se nós suportamos as injúrias com espírito de mansidão, se nós reagimos a insultos com respostas brandas e também se nós reagimos a atos opressivos com bondade, isso é prova de que o Espírito de Cristo está habitando em nosso coração. Nós lemos então no livro Testemunhos para a Igreja que todos os obstáculos que encontramos, as vicissitudes e contrariedades que somos chamados a suportar são lições práticas na aplicação dos princípios da vida cristã. Quando suportados, desenvolvem semelhança com Cristo no caráter e distinguem o cristão do mundano. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 293. Quando nós suportamos todas essas coisas com mansidão, com brandura, nós estamos vivendo a semelhança de Jesus, estamos desenvolvendo em nós aquilo que o Espírito Santo está implantando em nossa mente, que é o caráter e a mente de Jesus. Nós, cristãos, de uma maneira ou de outra, em algum momento seremos provados da nossa fé e que nós estejamos firmes e seguros de que nós estamos seguindo a Jesus Cristo e que nós não vamos desistir deste caminho, porque Jesus ele foi até o fim, se entregando para morrer por cada ser humano, e todo aquele que crer e aceitar este sacrifício de Jesus em sua vida será salvo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para continuar o estudo da semana e desejamos mais uma vez que o Espírito Santo esteja presente na vida de cada um, trabalhando, nos ajudando a buscar cada vez mais a presença de Jesus e fazer a vontade dele em nossa vida. Que Deus nos abençoe.